eu falo que o voluntariado, claro que você está ajudando várias pessoas, o intuito é esse, mas a gente se ajuda, a gente se transforma, a gente se emociona, então é pra gente também. Quem pensa em fazer voluntariado, não tem como forçar, tá dentro. E é uma coisa que faz sentido no dia a dia. Sim. Você não vai fazer uma vez por semana, uma vez por mês, pra cumprir um protocolo, porque alguém te pediu. Olá, seja muito bem-vindo ao Deliberado. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre voluntariado. Mas antes vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos e pretos, tenho 39 anos, estou vestida de laranja, nosso cenário tem cortinas pretas e mesa preta. E hoje eu trouxe uma convidada que me emociona muito. Eu sou apaixonada por ela e por nossas conexões. E ela tem mais de 20 anos de experiência em comunicação, cultura organizacional e marketing. Trabalhou em empresas como Telemig, Valorec, Uzi Minas. É especialista em conectar pessoas, em fazer projetos incríveis. Ela é voluntária no TEDx e no Tio Flávio Cultural. E o que mais que você faz? Varda Kendler! Isso. Finalmente a gente tá aqui programando esse podcast para te trazer e falar dessa riqueza que você é. Mas antes, queria que você fizesse sua autodescrição. Conta pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Eu que Ju? agradeço Maravilhosa. muito. Ai, uma honra, uma felicidade. Pra mim. Então, sou Varda, sou 50 mais. Maravilhosa. Tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro. Tô com uma blusa cor cru, cor off-white. E compartilhamos do mesmo cenário aqui. Sim, compartilhamos o mesmo cenário. Muito bom. Vardinha, te escolhi por um motivo seguinte. No Deliberado, a gente pensa em sempre conectar o que é da organização, do mercado corporativo e como isso impacta na nossa vida pessoal, porque são setores inseparáveis, indivisíveis, não dá pra gente representar muito distintamente os papéis. E você é um exemplo para mim de um ser humano que tem uma capacitação na academia absurda, inclusive dá aula, né? Mas tá lá na ponta no voluntariado e é mais apaixonada por isso, eu acho, do que pelas outras coisas. Como é que o voluntariado entrou na sua vida? Então, eu fiquei tão feliz de você ter me chamado para esse tema e não para um tema corporativo, né? Sim. Ligado às organizações que eu trabalhei, né? Vivo, enfim, Uzi Minas e tal. Fiz também mestrado e eu fiquei feliz disso. E é muito o que eu tenho buscado na minha maturidade, assim. Eu já pensando mesmo, assim, eu falo que eu não vou parar de trabalhar nunca. Mas o voluntariado já faz parte da minha vida mesmo e é para sempre. Aí você me pergunta como entrou, Ju, assim, eu vou te falar um pouco de mim, falar para você e para as pessoas. Eu sempre fiquei muito incomodada, muito sensível, muito indignada com desigualdade social. Com diferença social, com injustiça social, de verdade, Sim. assim. Sempre me incomodou muito, sempre impactou muito. A minha criação, meus pais são muito simples, muito afetivos, nunca teve, sabe, distância com pessoas que estivessem ao nosso redor e sempre tentei ajudar justamente quem estivesse mais próximo a mim. Sim. Chegou num ponto que eu senti falta de perceber determinadas realidades in loco, sabe, assim, mais próximo mesmo. E não só ajudar de uma maneira mais confortável para mim. Quem trabalhasse lá em casa, um porteiro de um prédio, sabe? A pessoa que lava o carro, enfim, né? Alguns trabalhos, assim... Perto da gente, ali, né? Na nossa vivência. Que eu tentava ajudar, seja com material escolar, seja com alimento, seja acolhendo. Então, eu sempre tive isso genuinamente dentro de mim. Em organizações, sempre que apareciam projetos sociais, eu também sempre me envolvia. Então, desde o Sebrae, da Telemig Celular Vivo, tinha que ir em creche pintar, tinha que entrar dentro de comunidade. Você estava em tudo. Sim, e eu sempre gostei muito de trabalho colaborativo, trabalho em grupo. Então, assim, já vem de mim, vem da minha criação. E o primeiro projeto, digamos, oficial, assim, que eu entrei, já tem, acho que quase 5 anos que eu faço parte, é o Tio Flávio Cultural. Eu me ofereci,
para ser voluntária. Me escolhe que eu quero muito. Me entrevista, me candidata, me seleciona. E eu marquei um café com o tio Flávio. Olha só, amiga, que legal. E perguntei para ele, eu falei assim, eu quero ajudar mais, quero ajudar mais de perto. Aí a gente conversou sobre minhas habilidades. E eu tenho conhecimentos não só na área acadêmica, na área corporativa, e eu gosto muito de fazer artesanato. Você é próximo a mim, sabe disso. Sim, quero falar disso também. E eu ofereci para ele, falei, olha, me fala como que eu posso ajudar. Então, no tio Flávio foi dessa maneira, me oferecendo mesmo porque eu queria estar presente. Você quer que eu já passe para o TEDx ou quer falar um pouco do tio Flávio? Quero voltar no ponto que você estava contando. Eu já me via ativa com a comunidade ao meu redor e é sobre isso. Assim, acho que quem pensa em fazer voluntariado não tem como forçar, tá dentro. Uhum. Se você não faz para quem está perto, você não vai fazer para um cara que está longe. Tem que fazer sentido pra gente, exatamente, né, Ju? E é uma coisa que faz sentido no dia a dia. Sim. Você não vai fazer uma vez por semana, uma vez por mês, para cumprir um protocolo, porque alguém te pediu, ou para ficar tranquilo com sua consciência. Não. É algo que a gente tem que fazer no dia a dia. Você tratar bem quem está a seu lado, você dar um bom dia para um trabalhador na rua. Então, eu acho que são atitudes simples, que não é só alimento, não é só uma ajuda financeira ou outras coisas materiais, mas é respeito, é acolhimento, é escuta, é você enxergar o outro. E a gentileza tá aí, né? E vem de berço, é o que você falou. Meus pais me criaram assim, eu tenho essa história, e aí a gente começa a ser exemplo para os outros, né? Você tá contando aí, eu lembrei de uma história da moça que é zeladora do nosso prédio, que eu sou apaixonada por ela, a Sidoca. E um belo dia eu chego e Sidoca tá com um presente para mim numa sacola do Supermercados BH, me patrocina BH, e ela me dá um desinfetante. E eu fiquei felicíssima, eu falei, Sidoca, o que é isso? Ela falou, Ju, aquele dia você não falou que o cheiro tava bom? É o mesmo cheiro, a mesma essência. E eu fiquei tão emocionada, eu subi pra minha casa, eu falei, gente, foi só um comentário real, assim, cara, que delícia que tá esse cheirinho aqui. Ela foi lá e comprou um desinfetante e me deu de presente. É esse tipo de impacto que você, e eu convivo com você pessoalmente, sei que você causa nas pessoas. A sua gentileza, a sua forma de olhar deve te trazer um monte de histórias, né? Sim. E me conte uma história lá do tio Flávio. Eu sei várias do tio Flávio Cultural, mas eu sei que tem algumas que são muito mais preciosas aí pra você. Posso contar duas? Pode, deve. Bom, vou contar do meu primeiro dia oficial no tio Flávio Cultural. Foi num abrigo de moradores de rua. Não sei se todos têm conhecimento, mas pessoas em situação de rua, né? Eles têm alguns abrigos, essa opção. Eles chegam 5, 6 da tarde, podem tomar banho, se alimentar, dormir, etc. E vão embora de manhã. E aí eles já tinham, mais ou menos, me descrito e tal. Ia ser minha primeira atuação de cara, eu ia ensinar a fazer artesanato. Nossa. Para vários homens que são alcoólatras ou ex-alcoólatras, tem alguns que usam tornozeleiras, enfim, tem todo o perfil, né? Só homens. E eu, com o meu perfil, assim, toda... Princesa menina. E não só isso, eu sou muito dedicada para as coisas que eu faço. Eu gosto de estudar, de me preparar antes. E aí eu ficava pensando assim, vai ser numa mesa? Eu vou ter que dar uma explicação antes. Então, como é que é o ambiente? O que a gente pode aproveitar? Eu ficava tentando passar um filme na minha cabeça de como que seria esse encontro. Cheguei lá, foi totalmente diferente, sabe? Muito mais descontraído. Mas eu levei alguns encontros para realmente me sentir à vontade. E me tornar até conhecida. Fazer parte, né? Então, o rapaz que abriu o portão lá do abrigo já me conhecia, o cozinheiro já me conhecia. Mas como é que o novo, né, desperta para a gente, assim, o desconhecido? E eu fiquei exigindo de mim, e um pouco tensa também, né, pela situação. Mas é muito mais simples que a gente imagina. E muito mais fácil, possível, e ficava doida para chegar, sempre que era uma vez por mês, doida para chegar o mês seguinte. Dia. E, na verdade, era um grupo de voluntários, e a cada mês alguém ensinava alguma coisa. Então, obviamente, eu ensinava e aprendia técnicas de artesanato, mas principalmente a convivência humana.
Ai, que legal. Isso transforma a gente de alguma Nossa, forma. Né? E é enriquecedor super. para quem está lá e para quem recebe a ação também. Super. É uma troca, né? Então, esse foi o primeiro. Então, mais contando essa atenção do início. Aí já trabalhei com vários grupos do Tio Flávio. É voltado para idosos, para adolescentes, crianças. Tem projetos virtuais, presenciais. Mas uma outra situação me marcou bastante. Que eu falei com ele que eu queria entrar dentro de um presídio. E conhecer a situação de presidiários. Então, tudo iniciativa minha, eu sempre assim, incomodada, porque assim, eu tenho que ver a situação, sabe? A gente tem que ver de perto para conseguir ajudar mais, até para desmistificar algumas situações. E aí fomos eu, Tio Flávio e uma outra voluntária para ensinar artesanato para pessoas em prisões, em São Joaquim de Bicas. E ele disse que eles não sairiam das celas. Então, assim, só aquela situação de você ver aquelas pessoas presas e ter que ensinar artesanato naquela situação, mas também foi surpreendente. Esse foi o mais tocante, eu acho que de todos que eu já participei do Tio Flávio, por ver, literalmente, obviamente são pessoas ali, né? A gente faz cria um cenário, né? Uma imagem, assim, a pessoa em situação de rua, a pessoa que está na prisão. E são pessoas. E só da gente chegar ali, você vê o brilho nos olhos daqueles homens, sabe? Só de ter alguém ali que está dedicando um dia para dar atenção a eles. Sim. E eu ensinei a fazer pompom. Isso, quero chegar nesse ponto. Você tem uma empresa de pompons. Uma eu presa? É uma eu presa que tá meio paradinha. Eu sempre fiz artesanato desde nova. Eu tenho peças suas, inclusive, com muita honra. E os pompons, você é conhecida pelas oficinas de pompons. A louca do pompom. E você levou o pompom pra dentro do presídio. Do presídio. Então, assim, quanto que você pode imaginar, né? Você ensinar a fazer pompom para pessoas que estão dentro do presídio. Que era das técnicas de artesanato, que eu sei o que seria mais fácil. E eu não poderia usar tesoura. Ainda tem esse detalhe. Tem um ponto. E aí eu fui de cela em cela. Eu fui mais ou menos em 10 celas, era num corredor. Mas assim, foi de uma emoção de ver a alegria deles fazendo pompom e depois brincando e balançando. E uma leveza, né, gente? Você trouxe leveza para aquele ambiente. Porque o pompom, ele traz memória afetiva. O próprio pompom traz leveza, traz afeto. Então, eu senti literalmente que eu consegui transmitir leveza e afeto para eles. E a gente ia conversando enquanto ia fazendo pompom. Então, tinha pessoas lá lendo livro, tinha filósofo, né? São pessoas que saíram da sociedade, cometeram algum delito e estão ali. E aí, o que a gente espera de um ambiente desse? Desculpa te interromper. Que eu acho que assim, todo mundo imagina isso, né? Vou para um presídio, tá? Comunicadora vai fazer uma palestra de como se portar na sociedade. Não, foi disruptivo demais. E eu acho que esse é o perfil dos projetos do Tio Flávio, né? Sim. Tem outras coisas, tem o das cartas. Você pode contar só um pedacinho do das cartas? O das começa com diário e depois passa para carta. É verdade. Tem um caderno, né, primeiro. Eu brinco assim, cada um ganha um idoso ou uma idosa. No meu caso foi um idoso. E aí a gente escreveu um diário por 3 meses e depois a gente trocava o diário. E depois passou para a carta e agora esse mês a gente vai ter um encontro presencial com eles. Uau! Então é isso, você escrever para alguém que você nunca viu na vida, que você não conhece, você falar de si. Então, assim, eu falo que o voluntariado claro que você está ajudando várias pessoas, o intuito é esse. Mas a gente se ajuda, a gente se transforma, a gente se emociona. Então, é pra gente também. Sim, ver outras realidades e isso transforma a gente de alguma forma, né? E não é sobre dinheiro, né, Vardinha? Não. Porque também a gente precisa de um formato que forneça verba para as instituições que apoiam. E é necessário porque tem transporte e alimentação, tem projetos que demandam itens. Mas você disponibilizou o seu tempo, que hoje em dia é a coisa mais preciosa que a gente tem. O tempo, o afeto, né? A presença, a escuta. Então, assim, em alguns momentos a gente faz ações
que a gente chama de assistencialismo, que é algo mais emergencial, mais pontual. Então, por exemplo, na pandemia, o tio Flávio mobilizou um monte de gente para a gente doar alimentos ou dinheiro, porque as pessoas estavam passando fome. Olha só. Então, tem horas que é isso Sim, mesmo, exato. né? É material escolar para crianças que não têm, por aí vai. Mas o momento agora específico do Tio Flávio Cultural é muito um pós-pandemia, que muitos públicos ficaram solitários. É afetivo agora, É afetivo. Então, para pessoas em situação de rua, para idosos, para pessoas, né, em prisões, presídios. Nós vamos ter que trazer o tio Flávio. Vai. Meu Deus do céu. Vai, viu, Tio Flávio? O convite tá aí. Eu sou, assim, garota apaixonada, propaganda exato. dele. Inclusive, a gente já admirava, mas depois dessa conexão que eu falei, gente, eu preciso conhecer pessoalmente. Conhecemos no evento do Capitalismo Consciente ou do Terceiro Setor, não lembro, que ele foi lá falar. Eu falei, gente, esse cara é incrível mesmo. E, pessoalmente, ele entusiasma a gente. Ele é encantador, é um ser humano fora de série. Ele chega nesses espaços, é como se fosse uma entidade, né? sabe? E ele conhece todo mundo. Olha que bacana. É incrível. E se você tá falando aí, eu lembrei, como é que vai surgindo, né, durante a conversa, os caminhos vão se cruzando. No nosso evento TEDx, a gente fez uma parceria com o Tio Flávio Cultural, e várias pessoas de presídios assistiram a palestra. Gente, a gente olha essa recebeu conexão. foto deles. Arrepiei, amiga, olha Não, isso. nem fala. Nossa, que legal. E a gente comentou lá no evento, deles assistindo as palestras, anotando. Eles têm uma redução da pena se eles fazem determinadas tarefas, como ler, escrever, assistir palestra e tudo. Mas assim, você vendo a foto, eles super entretidos ali e super concentrados, a gente ficou muito emocionada. Então, o tio Flávio participou nesse momento. E depois a Nalu se tornou uma voluntária. Gente! E ela palestrou pra gente, para um grupo do Diários da Solidariedade. A gente teve com ela um encontro online. Então, como que... As conexões vão surgindo. Tio Flávio e TEDx, cada vez que eu posso também, eu trago um para cá, outro para lá. São propostas diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? De melhorar a sociedade de verdade, melhorar as pessoas. Sim, eu tenho um discurso de que é tudo sobre pessoas, assim. E quando a gente está disposto a ouvir e absorver, a entender o outro e ter essa troca, as conexões vão ser naturais. Sim. Né? Olha só, mundos diferentes ali se cruzando e impactando cada vez mais um número absurdo de pessoas. E quando eu e Túlio estávamos estudando sobre a sua vida, tem tudo aqui. O que você fez em 2005. Mentira, não tem não, tô brincando. Em abril de 2005 você estava. Que virar. Mas era uma pergunta assim, como que ela consegue? E eu falei com o Túlio, que é o nosso redator e produtor aqui, falei, Vardinha ainda dá aula, ela tem o Varda, né, como profissional que faz projetos para uma dezena de grandes empresas ainda, como que você consegue ainda fazer projetos voluntários, querida? Conta pra gente. Quantas mulheres existem aí dentro? Hoje o pessoal do TEDx falava, né? Primeiro eles brincavam, você é muito mais jovem que a gente, porque eu era, né, a mais velha do grupo. Então eles brincavam duas coisas. Uma, como é que eu consigo fazer tanta coisa, porque eu faço aula de dança, eu faço aula de ginástica, voluntariado, faço artesanato. Seu Instagram é ali, ó. E é legal que você é uma profissional admirável e eu acho que talvez uma das mais importantes do mercado de Minas, assim, e você não posta nada disso, querida. Você posta você dançando na praça não sei aonde, no teatro dançando com não sei quem. Eu falo, gente, como é que Varda dá? E ela tá trabalhando lá, tá dando aula, tá produzindo. Tá, e aí? Qual que é a receita? Mas eu acho que assim, desde que eu saí, digamos, da rotina, vamos dizer, CLT, trabalhar em empresa e tal, você faz seu horário. Então, da mesma forma que eu me permito fazer determinadas coisas de manhã, no meio da manhã, que eu não poderia fazer quando eu estivesse trabalhando, eu também, às vezes, tenho que trabalhar à noite. Hoje, à noite, por exemplo, eu tenho Clube do Livro. Também participo de um Clube do Livro. É sobre isso que eu estou dizendo. Como é que dá conta, gente? Mas aí, quando as coisas têm sentido pra gente... Eu acho também. A gente dá um jeito de encaixar. A gente dá um jeito. Então, hoje, tudo que eu faço, Ju, tem sentido para mim. Seja
ajudar os outros, seja lazer, seja para o bem-estar físico, mental, espiritual. Então, eu acredito muito nisso, assim, de, claro, uma certa organização, mas hoje, realmente, tudo que eu faço tem muito sentido para mim. Não que eu não tivesse antes, mas eu consigo escolher mais o que eu quero e o que eu não quero agora. E a gente dá um jeito. Eu fico feliz porque você está aqui no Deliberado comigo, me dando a honra da sua presença, da amizade já é na nossa vida, né? Mas você está aqui, ou seja, fez sentido também, né? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Ó, agora, última pergunta aqui do nosso time é que quem está em casa, CLT ainda, trabalha de 8 às 18, tem como se organizar? Você tem uma dica? Assim, gente, dá para fazer alguma coisa? Você pode fazer de alguma forma? Dá para usar os nossos dons, assim? Um redator consegue escrever uma carta? O que dá para fazer para pessoas normais que conseguem, que trabalham de meia-noite, de 8 às 18, como que elas conseguem fazer o voluntariado ainda? Mas, ô Ju, assim, quando eu trabalhava em empresa, eu também já ajudava. E também não pode ser um peso na vida da gente, né? Então, o Tio Flávio Cultural, até que exige, para mim, no momento, na função que eu estou hoje, um pouco menos. Às vezes ele fala assim, agora vai ter uma redação de pessoas de presídio. Você topa ser jurada? Beleza. Aí eu dedico um fim de semana. Então, eu me organizo. Eu coloco na agenda ações do voluntariado, igual eu coloco outras tarefas da minha vida. Mas eu não tenho ações, tarefas diárias, no caso do Tio Flávio Cultural. O TEDx, quando está com o projeto na ativa, aí é bem intenso. É quase que diário. Mas é uma tarefa ali do dia que você vai se dedicar. Tem dia que não tem nada para fazer, tem dia um pouquinho, tem dia mais. Então, é o que eu falei, Ju, eu acho que é uma pitada, assim, de planejamento, de organização. E de querer muito. E de querer muito, de fazer com sentido realmente de querer muito. Então, aquilo que a gente quer muito, a gente dá um jeito. Né? É verdade. Todo convidado nosso, Vardinha, a gente já tá indo pro fim, porque já puxaram a nossa orelha, né? E passa tão rápido. Eu peço um filme e um livro, e já me xingaram falando que é, né? Um só, não dá. Eu tenho vários. Mas a gente pediu para você um filme e um livro que não precisam ter relação com esse contexto, mas se tiver, é ótimo. O que você separou aí pra gente? Me conte. Bom, tem um filme que eu gosto demais, e tem a ver com o que a gente... As duas dicas têm a ver com o que a gente está conversando. Um é o Padman, o Homem Absorvente. É a história real de um indiano que, devido a uma situação própria dele, de ter se casado com uma mulher, ela estava no período menstrual, e aí, por falta de higiene, de uma situação cultural da Índia, ela estava correndo risco de ter doenças, porque as mulheres na Índia não usam, obviamente, com situação mais simples, né? Não usam absorvente higiênico. E ele, vendo aquela situação, ele criou uma máquina de fazer e gerou empregos para várias mulheres da Índia e tirou elas dessa situação de risco de saúde. Sim. E a gente passa isso no Brasil também. Sim, exatamente. Fora que tem meninas que não vão à escola porque não tem absorvente. Então, assim, a pobreza menstrual ainda é um problema no Brasil e em outros países. E é uma história real e virou um TED. Gente, que legal. Então, tem um filme com... O filme nasceu primeiro. Personagens... Não sei, Ju, se foi o TED que inspirou o filme. Pesquisaremos e colocaremos aqui. Sim. Que legal. Gente, a pessoa fala com a boca e fala com a mão. E eu também. Os meninos toda hora chegam ali e me cutucam assim. Eles pediram pra eu não mexer no microfone, mas tá difícil, viu, meninos? Tá perfeito, né, Helvi? Então... Repete o nome do filme pra gente. Padman. Padman. Ou em português, Homem Absorvente. Tá. Então, essa história é real. Eu assisti primeiro o filme, depois eu procurei no YouTube o TED, e aí procura pelo assunto e tal. Excelente. Vou deixar os dois links pra gente. E é interessantíssimo ver ele contando, sabe? É muito legal e é isso, fala sobre pobreza menstrual.
E livro é um que eu li, não sei se foi esse ano ou ano passado, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Olha, que legal, mulher que pauta negra, ótima. Né, Na tem academia, sido reconhecido, exatamente. Reconhecida, premiada, e também trata sobre questões de gênero, pobreza, violência, racismo. Então, eu tenho lido muito, Ju. Você é uma leitora ávida, né? Você está sempre ali buscando. Eu passei a ser, eu fiquei, sabe, principalmente na época de trabalhar muito no mundo corporativo, eu lia só assuntos técnicos. E agora é uma das coisas que eu tenho me dado mais esse tempo e esse valor de outras leituras. E aí eu tenho lido muito sobre diversidade, sobre inclusão, sobre até porque é uma das disciplinas que eu dou. Você tem, né? Eu dou essa disciplina de cultura, diversidade e inclusão, né, em pós-graduação. Então, eu preciso ler e eu quero ler sobre isso. Maravilhoso. Nosso tempo está acabando, mas tem um provérbio aqui que a gente selecionou para falar sobre esse tema, que é o Provérbios 14:31, que diz: tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Olha que lindo. Tratar com bondade. E nesta frase maravilhosa que selecionamos para você, já quero te entregar um presente do nosso patrocinador, que é 80 Café. Você já tem latinha, já conhece. Olha, gente, quando eu cheguei aqui eu já perguntei. Café? Eu perguntei, é café 80? Se não for, eu não bebo. Olha, as amigas honram a gente demais. Muito obrigada, deixa eu te dar a mão. Obrigada por você ter vindo, obrigada por encaixar a gente na pauta da sua vida. É muito importante. E obrigada pelo convite, amei mesmo, Ju, e adorei que não foi uma pauta corporativa. Assim, não tem jeito, a gente acaba trazendo um pouquinho, o trabalho da gente. Mas eu te conheço, eu sei que você ia falar muito desse caminho que ninguém, às vezes, tem competência para falar, amiga. Então, honra a sua vida por estar tão disponível para essa história. Né? Eu acho que se a gente pegar aqui dentro dessa sala mesmo e olhar pra gente e falar, opa, eu posso fazer mais um pouquinho? E você tem feito muito. Então a pauta tinha que ser essa, não tinha outra. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Adorei muito. Que você lembrou de mim. Obrigada. Obrigada a você. Gente, vamos agradecer agora os nossos apoiadores, patrocinadores e amigos que possibilitaram que esse podcast fosse feito. Então, primeira de todas é Iáscara, nossa figurinista. Junto com a loja Tune, trouxe essa roupa maravilhosa aqui pra gente. Átila Make, que faz todas as minhas makes e tá aqui como parceiro também. A 80 Café, que trouxe o cafezinho lindo, delicioso e ainda o presentinho, né, Bardinha? E o time todo da Lupe, que é muito precioso e que gastou muita energia para que isso aqui funcionasse hoje. Vamos para a coisa que eu já aprendi a fazer, porque já são 5 gravações. Siga a gente nas redes sociais, @deliberado.podcast no Instagram, todas as plataformas de áudio e no YouTube também. Comente, curta, compartilhe, deixe temáticas, conta pra gente o que vocês acharam desse episódio. Tem gente que vocês querem trazer nesse tema? Escreve aqui. Muito obrigada a vocês e até o próximo episódio. Tchau!